Vamos ao terceiro vídeo da nossa aula 3. Propriedade 7. Se S é um conjunto formado por esses vetores, incluindo esse vetor UJ, está contido no espaço vetorial V, e o J pertence ao gerado por S menos ele mesmo, ou seja, se eu tiro o J daqui e ele vai estar pertencendo ao gerado por todos os outros vetores menos ele, ou seja, o J é combinação linear dos demais vetores de S, então o gerado por S tirando o J é igual ao gerado pelo S. Quer dizer, o J não vai mudar nada se ele é gerado por todos os outros, né? Tanto faz ele estar presente ou não. Demonstração. Seja V, a ideia é mostrar a igualdade desses dois conjuntos, tá certo? Então seja V pertencendo ao gerado por esse da esquerda. Então, se V pertence ao gerado por esse da esquerda, ele é uma combinação linear de todos os vetores de S menos o UJ, né? Vai ter o UJ menos 1 e vai ter o UJ mais 1, mas não vai ter o UJ. Ora, mas aí eu posso incluir nessa combinação linear o UJ e mesmo assim da V, o conjunto V. Basta que eu coloque 0 no coeficiente do UJ. Então essa combinação linear dá V, assim como essa daqui também dá V. Portanto, assim a gente consegue provar que o V pertence ao gerado pelo conjunto S. Então, conclusão, peguei um vetor nesse conjunto e mostrei que ele estará nesse. Ou seja, mostramos que esse conjunto está contido neste. Agora vamos provar a inclusão contrária. Por outro lado, vamos tomar agora V pertencendo ao conjunto da direita. Então, V se escreve como uma combinação linear de todos os vetores de S, inclusive do UJ. Ora, mas como o UJ pertence ao gerado por S menos ele mesmo, então o UJ se escreve como uma combinação linear de vetores onde o UJ não está, né? Você tem o UJ menos 1 e tem o UJ mais 1, mas não tem o UJ aqui no meio. Então eu posso chegar no lugar desse UJ e colocar essa combinação linear. Foi o que eu fiz. Está aqui a mesma combinação linear, só que no lugar do UJ está essa combinação linear que é dos vetores que pertencem a S menos o UJ. Ora, mas note que quando eu faço isso, eu tenho nessa soma o 1 aqui presente e o 1 aqui também. Então eu terei o 2 e o 2, o 3 e o 3, etc. Até o UJ menos 1 e o UJ menos 1 fora, e assim por diante. Todos esses vetores estarão dentro dessa combinação, mas também estarão fora dela. Então eu posso colocar todos em evidência. Foi isso que eu fiz. O V também pode ser então escrito assim. Coloco o 1 em evidência. Quem é que o 1 está sendo multiplicado? Está sendo multiplicado por alfa 1, e ele também está sendo multiplicado por alfa j vezes beta 1. Então o 1 é multiplicado pelo alfa 1 mais alfa j vezes beta 1. A mesma coisa vai acontecer com todos, né? O que vai acontecer com o beta j menos 1? Com o j menos 1. O j menos 1 vai ser multiplicado pelo alfa j menos 1, que já o multiplicava fora dessa combinação, e vai ser multiplicado pelo alfa j vezes o coeficiente que está na combinação, que é o beta j menos 1. Então, dessa forma, o uj menos 1 é multiplicado por esse coeficiente. Agora, quando a gente olha para o uj mais 1, vai ser a mesma coisa. E, por fim, chegamos no último, né? O n vai ser multiplicado pelo alfa n, que já multiplicava fora, o alfa j, que multiplica toda a combinação, e o beta n, que é o coeficiente que o n tem dentro da combinação que resulta no uj. Pois bem, então nós acabamos de escrever B como um elemento que pertence ao gerado por S menos o UJ, que não é A, que é U, tá certo? Pertence a esse gerado aqui, porque o UJ não está nessa combinação. Então pegamos um vetor que estava no gerado por S e mostramos que ele pertence ao gerado por S menos UJ. Então nós mostramos a segunda inclusão, essa inclusão aqui. O gerado por S está contido no gerado por S menos o UJ, e as duas inclusões, a anterior, do slide anterior, mais essa, provam a igualdade dos dois conjuntos. Ok?
Bem, vamos a um exemplo. Observe no R4 o seguinte subespaço: S gerado por esses 4 vetores. A pergunta é: precisa dos 4 vetores para gerar o S? Bem, aí você, fazendo algumas contas, pode vir a descobrir que 2 vezes esse vetor aqui e menos uma vez esse vetor aqui vai dar esse vetor aqui. Vamos ver se é verdade? 2 vezes 0 menos 0 dá 0. Beleza. 2 vezes 1, 2, menos 0 dá 2. 2 vezes 0 menos 1 dá menos 1. E 2 vezes 2, 4, menos 0 dá 4. Perfeito. 2 vezes esse menos esse deu esse. Portanto, esse daqui é o nosso UJ, que se escreve como combinação linear dos outros, né? Porque eu poderia colocar uma combinação linear multiplicando por 0 esse, por 2 esse e por menos 1 esse. Então, esse é combinação linear dos outros 3. Então, o que nos garante o resultado anterior? Nos garante que o S, na verdade, não precisa dele para ser gerado. Eu posso gerar o S só com os outros 3 e ignorar esse daqui, que é a combinação linear dos outros. Bem, agora vamos falar de base de um espaço vetorial finitamente gerado. Seja V um espaço vetorial finitamente gerado. Uma base de V é um subconjunto B contido em V, tal que B gera V, isto é, o gerado de B é o V, e B é linearmente independente. Vamos a um exemplo. O conjunto 1, 0, 0, 1, ele gera totalmente o R2. E esses dois vetores, se você for fazer uma combinação linear e igualar a 0, os coeficientes terão que ser 0, ou seja, eles são LI. Portanto, é uma base do R2. É conhecida como a base canônica. A base mais natural a se colocar, né, com os numerozinhos mais simples. Esse aqui é a base canônica do R3. Então, pela mesma ideia, qualquer vetor ABC do R3 pode ser escrito como uma combinação linear do tipo A vezes esse, mais B vezes esse, mais C vezes esse. Portanto, esse conjunto gera o R3. E claramente é LI, não dá para fazer uma combinação linear, né? É alfa vezes o primeiro, depois beta vezes o segundo, depois gama vezes o terceiro, iguala isso tudo a 0, e você vai ver que o alfa, o beta e o gama terão que ser zeros. Portanto, gera o R3 e é um conjunto LI. Então, não tem como não ser uma base. Tá? Isso é uma base do R3. Generalizando, né, se você tiver Cn, Rn, Qn, você vai ter N vetores desse tipo, onde na posição N você vai ter o número 1 e nas outras você tem 0. Então, na posição 1, o vetor 1 aqui vai ter o número 1, o restante 0. O segundo vetor vai ter o 1 na posição 2 e assim por diante. O nésimo vetor vai ter o número 1 na posição N e o restante 0. Isso é a base canônica assim, geral, genérica para o Cn, para o Rn, para o Qn, não importa qual seja o conjunto usado aqui para formar essas potências aí, os produtos cartesianos de C, produtos cartesianos de R ou produtos cartesianos de Q. Bem, o conjunto das matrizes N por N com entradas reais tem sua base também feita, a sua base canônica também feita dessa forma aqui. Ou seja, você coloca o número 1 na entrada correspondente à posição da matriz, né? A primeira matriz aqui, vamos chamar de matriz 1, vai ter o número 1 na posição 1 e 0 nos outros. A matriz 1, 2 vai ter o número 1 na posição 1, 2, o restante todo 0. A última matriz vai ser a matriz N por N, vai ser a matriz na posição NN, você vai ter 1 e todos os outros serão zeros. Então, no total de matrizes aqui vai ser justamente N vezes N matrizes. Essa é a base canônica do conjunto das matrizes N por N com entradas reais. Outro exemplo, o conjunto B formado por esses elementos é a base canônica do conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que N. De fato, vamos verificar que é uma base. Dado um polinômio P pertencente a PNR, ele se escreve como A0 vezes o primeiro, mais A1 vezes o segundo, mais A2 vezes o terceiro, assim por diante, até AN vezes o T elevado a N.
onde esses números aqui, notem que são n mais 1 números, pertencem a R, eles são únicos, só tem condição de escrever o polinômio com estes números. Se eu alterar qualquer um dos números, não é mais o mesmo polinômio. Ou seja, você tem que o conjunto B gera qualquer um dos polinômios. Basta que eu varie esses números aí, eu consigo qualquer polinômio de grau menor ou igual do que n. É claro que se o grau é menor do que n, basta que eu coloque 0 nos primeiros coeficientes até atingir o grau que eu preciso. Bem, para mostrar que é base, eu preciso mostrar também que é LI. Vamos fazer isso. Podemos escrever o polinômio nulo como sendo todos os números zeros multiplicando os seus respectivos elementos aqui da base. Então eu tenho o polinômio nulo. O que eu devo fazer para mostrar que é LI? Eu devo fazer uma combinação linear dos elementos da base e igualar o zero do espaço vetorial que eu estou trabalhando. No caso, o zero é esse polinômio nulo. Então eu fiz isso. Alfa 0 vezes 1, alfa 1 vezes t, etc. Fiz a combinação linear e igualei ao polinômio nulo, que no caso estamos representando assim. Bem, isso só é possível devido à igualdade de polinômios só acontecer quando a gente compara coeficiente a coeficiente. Então o que acontece? Eu vou ter que o alfa 0 vai ter que ser o 0, o alfa 1 vai ter que ser o 0, o alfa 2 vai ter que ser o 0, etc. Porque são dois polinômios de mesmo grau igualados, né? Só é possível se os coeficientes forem os mesmos. Então, assim a gente conclui que todos os coeficientes aqui são zeros, logo B é LI, e assim esse conjunto é a base canônica do polinômio, do conjunto dos polinômios, ou melhor, do espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual do que n com coeficientes reais. O conjunto vazio é a base do espaço vetorial que tiver só o polinômio nulo. Esse daqui é por convenção, tá? A gente escolhe que o caso do conjunto do espaço vetorial que tiver só o polinômio nulo, a base vai ser o conjunto vazio. Até porque não faz muito sentido falar em combinação linear nesse caso. Bem, teorema. Todo espaço vetorial finitamente gerado admite uma base. Vamos a uma demonstração. Seja V um espaço vetorial finitamente gerado. Se V só tiver o vetor nulo, convencionamos que a base de V é o conjunto vazio. Então não há mais nada a demonstrar. Então vamos supor que o V não tenha apenas o vetor nulo. Então V vai admitir um subconjunto S não vazio finito, tal que o V vai ser gerado por esse conjunto S. Lembre-se que estamos trabalhando com V finitamente gerado. E se você tem pelo menos um vetor que não é o vetor nulo, esse conjunto sozinho já é um conjunto LI. Como S é diferente do vetor nulo, ou seja, não tem apenas o vetor nulo, existem dentro de S subconjuntos não vazios que são LI. Como falei há pouco, basta ter um vetor que não seja o vetor nulo. Tomemos um deles com o maior número possível de elementos. Ou seja, tomemos um subconjunto de S que tem o maior número possível de elementos e que seja LI. Denotemos esse conjunto por B. Afirmamos que B é uma base. Bem, o fato de ser LI já está garantido porque nós tomamos B dessa maneira. Então, como tomamos B com o maior número possível de elementos que garante que ele é LI, temos que, para todo U pertencendo a S menos B, quando eu faço B união U, ele é LD, né? Porque B tem a maior quantidade de elementos, tal que um subconjunto de S é LI. Na hora em que eu acrescento pelo menos um elemento, ele já passa a ser LD. Então, pela propriedade 6, o U é gerado pelo conjunto B, que é o conjunto LI dentro do conjunto LD. E pela propriedade 7, esses dois conjuntos geram a mesma coisa. Mas como S gera V, então o B também gera V. Ora, se LI e gera V, então B é base de V, e a gente terminou a demonstração. Bem, dimensão a gente deixa para falar no próximo vídeo.